E aí, ô Vesca, assim, acaba sendo também mais uma arma que tem o Flamengo, além da qualidade que tem pelos seus jogadores, e alguns ainda para estrear, o Saul, o Emerson Royal, que foram apresentados também ontem. Cara, é mais uma arma forte que tem esse Flamengo, né? O Flamengo tem ido muito bem, né, nos escanteios, em faltas laterais, né? O pessoal pegou depois um gol do Léo Ortiz, não sei se foi na Libertadores, um gol que é igualzinho, assim, é muito igual. Deixa eu só ver que é muito parecido. O próprio gol Mesmo, contra o Bragantino, ele é bem parecido, né? bem Só que aí parecido, né? só que aí Não, tem o gol contra o Fluminense também é de escanteio, né? A bola sim. parada. O próprio Exatamente. Léo Ortiz faz o desvio na primeira trave e o Pedro faz o gol na segunda trave. E o lançamento que o Léo Ortiz dá no primeiro tempo? Ele é muito Para um bom lance jogador. ali que o jogador do Atlético, aí tem a discussão se era para ser expulso, não era para ser expulso. Né? O Léo Ortiz é bom é o demais. gol contra a esse LDU. lance é legal de discutir. Esse lance é o gol porque contra a LDU, estão só criando que uma polêmica em cima dele que eles não têm. Qual? Do lance O lançamento do Léo Do Ortiz. lance da expulsão também acho que não tem polêmica. Mas então a bola parada do Flamengo está muito forte. Esse jogo, eu acho que ele serve para a gente debater um ponto, que é o Flamengo do Felipe Luiz tomou 6 gols em 16 jogos. Assim, a verdade é que nesses jogos pós-Copa do Mundo, lá, pós-Mundial, em que o Flamengo tem pego, via de regra, times bem fechados, nenhum time, no pós-Mundial, nenhum time saiu para atacar o Flamengo. Nem o Santos na Vila. O Santos tem 24% de posse de bola. Então, assim, isso é um ponto não, o São Paulo não foi, São Paulo ficou lá atrás, o Fluminense ficou... O Fluminense até o primeiro tempo foi bem agressivo no primeiro tempo, mas depois no segundo foi empurrado para trás. O Red Bull Bragantino marcou o Flamengo um pouco mais à frente, mas depois que fez 1-0 ficou todo lá atrás, e que é natural, nenhum tipo de questionamento. E ontem o Atlético Mineiro ainda tentou alguns encaixes individuais, mas na hora que saiu o gol, o Atlético estava todo lá atrás. A verdade é que a defesa tem segurado o Flamengo para ele ficar em condição de ganhar os jogos, né? Porque contra o São Paulo o gol sai já na reta final do primeiro tempo. Mas praticamente o São Paulo não teve nenhuma chance. Um massacre até então. Contra o Santos teve até uma outra escapada lá pelo lado esquerdo. 4 chances de gol o Santos conseguiu criar. Mas, e no jogo contra o Fluminense? Resistiu para possibilitar 1-0. O jogo contra o Red Bull Bragantino num momento perigoso, porque o Red Bull já tinha feito 1-0. Os contra-ataques dele seriam cada vez mais perigosos. A linha alta do Flamengo conseguiu manter o time a ponto dele conseguir virar o jogo. E ontem acho que a leitura do Renato é essa mesma. O Atlético tem essas duas chances, né? Essa finalização do Rony e depois a bola que vai na trave ali, naquele balão. Mas no mais Scarpa, ali... No mais, a defesa do Flamengo conseguiu, com a linha alta, pressionar, recuperar a bola e se mantendo muito sólido, cara. 6 gols em 16. E o Atlético usou o Rony de 9 justamente para atacar essas costas, né? Exatamente. 6 gols sofridos em 16 rodadas é um excelente número. Por né? isso que eu acho que quando quem ganhar o Flamengo tem que comemorar muito. Para um time que não, ele tem 6 gols sofridos em 16, mas ele não é defensivo. Ele joga. Quase todos os jogos com mais posse de bola, tendo mais finalização. E do jeito que o Flamengo joga, então, atacando com muita gente, com a linha alta, é um time que assume mais riscos. Assume mais riscos. Ou seja, o seu treinador tá assumindo riscos e tá conseguindo neutralizar as armas do adversário para atacar isso. Porque todo mundo que vai jogar contra o Flamengo entende que a linha defensiva vai estar alta, que o time vai atacar com muita gente. Então, assim, é o que a gente sempre fala do futebol do cobertor curto. O Felipe tá conseguindo deixar o cobertor para caber. Agora, é isso. Mas aí é um ótimo ponto que você trouxe, Renato. Por quê? Eu quero ver essa postura nos jogos que vão vir agora de mata-mata. Por quê? Porque pro Campeonato Brasileiro, tudo bem que o saldo de gols é o segundo critério, mas beleza. Sim. Ontem, tanto faz você ganhar de 1-0 ou ganhar de 3-0. Na prática, né? Tanto faz. Quinta-feira, 1-0 para depois jogar na Arena MRV, talvez 1-0 seja pouco. Então, talvez um Flamengo para assumir mais risco. Então, assim, por quê? Porque o time cria, né, Vitor? O time eu cria sei pra que ele fazer 2, cria, 3, eu 4 sei que ele gols, cria, mas o que eu quero Mas dizer é que ontem, por exemplo, não teve. Ontem não criou. Ontem não teve tanto. Se eu olhar e falar assim, quais grandes chances que o Flamengo perdeu ontem? Não foram tantas. Mas é porque o Atlético fez, eu Você acho que entendeu? o Atlético fez uma baita Agora, partida. o Atlético vai ter essa postura na quinta-feira também? Ele vai sair um pouco mais na quinta-feira? Ou 1-0 pra ele quinta-feira tá bom?
Eu acho que né? É um bom ponto para entender. Eu acho que o jogo de quinta vai ser uma extensão desse, estrategicamente. Porque, por exemplo, porque o Atlético não tem por que mudar a estratégia. Ele tem que ser agressivo e tal, e é isso, também no Maracanã? Também no Maracanã. E demorou pra sair o gol do Flamengo ontem, né? Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Se você pega os jogos pós-Copa do Mundo, contra o São Paulo, o Flamengo criou bastante. O 2-0 ficou pouco. Poderia ter sido 3 ou 4. Né? 3 ou 4, poderia. Sim. Contra o Santos, o Flamengo já não teve tantas chances assim. Teve as 2 finalizações do Plata, teve uma outra do Bruno Henrique, acabou. Não teve tantas assim. A cabeçada, não teve tantas. Quanto o Fluminense, também já não teve tantas. No primeiro tempo, praticamente, o Flamengo não teve. Muito ruim, então, assim, os times que estão se postando atrás contra o Flamengo, contra o Red Bull Bragantino já criou um pouco mais. Ontem já não criou tanto. Qual grande chance? Não tem. Então, assim, acho que esse jogo, essa situação para um jogo de mata-mata, precisa ver como o Flamengo vai ler isso, se de repente assumir mais risco. Porque os 2 mata-matas agora que ele tem, contra 2 times de primeira divisão da Série A, o Flamengo pega Galo e na semana depois que pegar o Galo, pega Internacional. 2 jogos de Série A. Sim. E os 2 ele decide fora de casa. Na Copa do Brasil, ele decide na Arena MRV por sorteio, na Libertadores decide no Beira-Rio por campanha. Então, tem que ver como vai ser a postura do Flamengo nos jogos de ida. Inter que se recuperou bem, né? Se recuperou bem, embora ontem tenha jogado bem abaixo. Né? Bem abaixo. Bem abaixo mesmo. Né? Agora, tem uma questão no Flamengo que ela vai ter que ser resolvida não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde. O Flamengo deve perder o Bruno Henrique. Mais cedo ou mais tarde o Bruno Henrique vai ter que sair do time, né? Porque agora ele virou réu no processo mesmo, né? Lá vamos ver até quando isso... É porque ele só sai do time por um julgamento do STJD. Que deve acontecer pelas informações. Comum, tudo bem, então. A justiça comum, eu imagino que até ele ser julgado vai demorar. E até esgotar tudo, vai demorar. Que a informação que chega agora... Acho que ele acaba a carreira antes. Pode ser. Mas que a informação chega agora do STJD com o indiciamento dele como réu que deve ter o julgamento. Então. Aí muda, né? Aí muda. Precisa ver também a cabeça do cara como é que vai ficar. Tem que ver o julgamento no STJD. Exatamente, porque a justiça comum não vai impedir ele de trabalhar antes do caso ser julgado. Provavelmente ele já não estará mais aqui e vai ser julgado. Cara, mas eu já acho que o Bruno Henrique ele já teve um papel muito mais primordial no Flamengo do que hoje. Sim. Mas continua sendo decisivo, né? Não, eu acho ele importante, mas eu já não acho ele nem dos principais jogadores do Flamengo. A gente viu na Copa, né? Tava junto. Quando ele entra, ele muda, cara. Ele muda o time do Flamengo. Ele é muito bom jogador. Eu gosto do fato do Felipe testar, rodar muito, assim. O próprio Arrascaeta, que não tá bem depois do Mundial, o Flamengo tá se virando, cara. E eu acho que pelo elenco que montou, eu acho que nenhum jogador ele acaba sendo um cara insubstituível. Pelo elenco, claro, você tem jogadores que são peças-chave, por exemplo, o Luiz Araújo é um cara que vem fazendo uma boa temporada. Então, imagino, nenhum é insubstituível nesse tipo. Eu acho que o Jorginho é um cara pra gente ficar de olho também, que tá jogando todas as 90 minutos. Talvez o goleiro, né? Acho que hoje talvez o goleiro, né? Quem é o goleiro reserva? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Aí você foi bem. Mas o Rossi deu uma vaciladinha. Mas talvez a única peça do Flamengo. Talvez a única peça. Vamos colocar na tela aí uma... o Bruno Henrique, o Lino de fato chegando, o Bruno Henrique você já tem uma reposição ao que pode oferecer o Bruno Henrique. Né? O Lino, acho que o Felipe vai jogar de ponta esquerda mesmo. Tem que jogar e tem que ser titular. A gente tá falando de um cara que coisa o Flamengo, né? O Flamengo numa semana atrás, é Salu que fala? Saúde, traz Saúde, traz Royal e traz Lino. Tá bom, né? Não tem. Mandou um embora e trouxe 3. Vendeu um e trouxe 3. Eu tô achando que né? Muita estrela junto. Sim. Vendeu 2, né? Não sei se dá certo, não. O Gerson já depois eu queria falar da fala do Felipe Luiz sobre a bola parada, que é legal. Mas fala então, porque depois a gente vai mostrar uma arte aqui do... A fala do Felipe Luiz especificamente sobre a bola parada é legal porque ele fala assim, é importante que a gente tenha conseguido fazer com que os jogadores gostem desse momento, que treinem esse momento numa intensidade, numa concentração alta. Porque assim, culturalmente no Brasil, a bola parada, o treino de bola parada, a bola parada ela sempre foi meio diminuída, né? Muita gente usava a bola parada como uma desculpa, às vezes, para uma derrota. E a gente culturalmente, não só no Brasil, acho que no futebol, o treino da bola parada é muito abecedário da escola, assim, sabe? É muito ensaio do teatro. Para, faz de novo. Para, faz de novo. Até porque a bola parada, ela sai um pouco do que é o futebol jogado, né? A bola parada eu comparo muito com a NFL. Porque a NFL, toda jogada de ataque, você para, planeja essa jogada e a bola sai.
E a bola parada ela é muito diferente da dinâmica do jogo de futebol, do passe. A bola parada é muito mais a questão de se posicionar, de se colocar, de marcações e tal. Então, assim, ele fala muito importante que os jogadores gostem, sintam prazer, porque realmente é um treino chato, só que é uma coisa que exige um nível de concentração muito grande, exige uma energia para ser agressivo, tanto para defender como para atacar. É um jogo ali de imposição mesmo, porque tem muito... coletivo muito grande, porque às vezes o cara sai do posicionamento dele 1 centímetro e já bagunça tudo. E outra, cara, tem muito contato, né? É um negócio que sai muito, vira um futebol americano com jiu-jitsu, sei lá, porque muita gente se... Então, assim, cada vez mais tem o bloqueio do basquete, né? O cara bloqueio, pick and roll, né? Que falam, né? Pick and roll. Então, assim, é legal essa fala dele e é legal falar de bola parada porque ela sai um pouco da dinâmica do jogo, do que é o futebol jogado mesmo, e vai para um outro caminho. E é legal que os jogadores hoje entendam a necessidade de se treinar isso numa intensidade alta, de valorizar esse tipo de situação. Hoje as comissões técnicas, na Europa tem comissão só para isso, tem treinador só disso. Aqui no Brasil, alguém da comissão fica, como ele falou do Rodrigo Caio. Então é bem legal, cara, porque é uma evolução do jogo. Se a gente for olhar, é mais... A busca não é sempre por vencer, não é sempre em colocar a bola dentro da casinha. Sim. É mais uma arma. Porque é uma arma e ao mesmo tempo, para algumas torcidas, ficam marcadas de repente só como a única jogada, né? Não é o caso do Flamengo. Sim, não. Acho que tem que tomar cuidado também para falar isso, mas não é o caso do Flamengo. Mas tem muita gente que fala assim, pô, mas cara, tá vendo? Só ganha na bola parada. O São Paulo, não tem repertório, só tem a bola parada. O São Paulo, bicampeão, como disse, né? O brasileiro. Bola parada. Era um time muito forte na bola parada. E geralmente usam isso para diminuir quem é dominante, né? Sim. É isso. Você não lembra? Um cidadão, inclusive, está aqui conosco, eu não vou ficar citando o nome porque seria deselegante, do Cucabol. O cara demonizava o Cucabol. E o Palmeiras ganhou com o Cucabol. Eu não sei se sou eu, porque... Mentira. Não, isso daí é uma coisa normal, assim. Mas, Bola parada é uma fase do jogo cada vez mais importante, num jogo em que os espaços... E o lateral também, cada vez fica mais importante. Os espaços proporcionalmente, os espaços estão mais difíceis de serem conquistados e tudo. O Vitor Sérgio, eu não sei se ele vai falar isso publicamente, mas ele é a favor de futebol mudar. 10 contra 10. Tirar um de cada ladrinha para ter mais espaço. Não. Vamos colocar aí na tela aí, os números dos zagueiros do Flamengo. Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Zaga decisiva. Cara, o Danilo já tem 3 gols do Léo Ortiz, 3 gols do Danilo e 3 gols do Léo Pereira. Um gol, inclusive, no Mundial, né? Contra o Chelsea. Sim. É verdade. Sim, é meio impressionante, né? Os números dos zagueiros do Flamengo. Se fosse, de repente, num outro cenário, é óbvio que quando os resultados eles acontecem, eles aparecem, resultados positivos, no caso, o torcedor fica mais na boa. Só que se fosse, de repente, num outro momento, eu falar, nossa, o ataque não tá funcionando. O ataque não tá fazendo. Os zagueiros têm mais gols que os atacantes. Mas os zagueiros não saem driblando lá de trás e faz gol. Depende, um trabalho coletivo, da bola parada. O Léo Ortiz é capaz de sair driblando todo mundo. Mas são jogadas coletivas. Tem uma bola parada, tem uma casquinha na primeira trave. Não, cara, e além eu dos particularmente, eu acho que um time, quanto mais ele dividir os gols no elenco, mais competitivo ele é. Eu não gosto de trabalhos que os gols são concentrados em 1, 2 jogadores. Então no seu time não ia poder nunca ter o Haaland, né? Porque não tem nem como. Mas o City não é só... Até porque o Haaland não é um cara de produzir pra ele mesmo. Fazer o gol. O Haaland é só... Porque você pega aí, não sei se tem assistências também. Todos esses caras aí devem ter assistência. Todos eles. Porque é o que falou, a bola trabalhada, a bola no primeiro trave pra fazer a casquinha, né? Quando o Leva saiu do Bayern, que na temporada anterior acho que ele tinha feito 50 gols, aí o técnico da época, que era depois, acho que era o Tuchel até, se eu não me engano, aí ele falou, eu tenho que arrumar aqui, eu não vou arrumar outro Lewandowski, não vou arrumar alguém para 50, eu tenho que dividir 50 gols entre 5 atacantes para cada um fazer 10 a mais. Acabou que na prática não aconteceu. Não aconteceu. Mas eu acho que é bom também você ter um mecanismo que você possa dividir gols, né? Você possa até para você... ter a sensação de mais gente precisar ser marcada, mais gente precisar ser vigiada. Né? Se você falar assim, os gols do Flamengo são todos do Pedro, aí o cara bota um no Pedro, um na sobra, e aí... Ou o Pedro é suspenso num jogo decisivo. Você vê como esse Flamengo ele mudou muito, né? Do antigo treinador para esse treinador. Porque o antigo treinador falava, eu preciso do Pedro. Se eu não tiver o Pedro, ferrou. O Flamengo jogava inclusive, todo o trabalho dele acabou quando o Pedro rompeu o joelho. Mas não é o Rino Smith também? Tudo trabalhava lá. Tudo lá.
esse treinador aí não depende só no cara, não. O outro Ricardinho, lado dependia. O Danilo tem 2 assistências, o Léo Ortiz tem uma assistência do Danilo, o Léo Ortiz tem 2 e o Léo Pereira não tem nenhuma. Tá? Mas só para deixar os números. Para vocês, eu sei que esse debate está cada vez ficando mais velho, né? Do qual Você é o me time chamou? titular. Mas assim, você está num jogo decisivo, né? Você teve. Todos tiveram o mesmo tempo de preparação, coisa e tal. Enfim, qual para você seria a zaga titular do Flamengo? Eu acho que hoje não tem motivo para barrar nenhum dos dois Léo, né? Tem muita gente da porque eu vi muito torcida Léo do Ortiz e Flamengo, Danilo. Tem muita gente da torcida do Flamengo que quer o Danilo no lugar do Léo Pereira. Eu acho que hoje não tem motivo. Apesar do Léo Pereira ter dado alguns vacilos na temporada, né? Especialmente 2 pênaltis muito bobos que ele cometeu, né? O pênalti contra o Central Córdoba, que modificou sensivelmente o roteiro daquele jogo, né? O pênalti no Maracanã, e depois o pênalti muito bobo também no final do jogo contra o Cruzeiro lá, que saiu o gol do Gabigol depois. Apesar dele ter, eu acho que ele não fez na temporada nada que justifique você tirar ele, né? Eu acho que Também acho que não, também acho que não. em algum momento, cara, se o Felipe quiser, porque o Felipe não é treinador de um esquema só, né? O Felipe pode, cara, ter esses 3 aí, um trio de zagueiros, Samuel Lino na direita e com a esquerda. Na esquerda e o Royal na direita. Exatamente. Tá É bom isso pra mesmo. você, não? Aí, se você quiser ainda, você tem pra te dar uma segurança também, você tem o Alexandre ainda. Que também ataca. Jogar pela esquerda também. A chegada do Royal e do Lino... Você pode ter 3 zagueiros pra isso. Exatamente. Isso eles aí. podem ser o chamado carrilheiro, né? É isso aí. Eles fazem Tá? isso muito bem. Você pode meter um 3 zagueiro em determinado num jogo pra espelhar e tudo. Dá realmente, porque o Lino não vai ser lateral esquerdo, até porque o Flamengo tem 2 excelentes laterais esquerdos e um outro que também é bom, dependendo da característica. Você tá falando do Vinha, né? O último. Não, então, eu acho que o Alexandro e o Vinha são muito bons e acho que o Ayrton Lucas, em determinados cenários, é bom. Num geral, eu tenho meus questionamentos em relação ao Ayrton Lucas, mas acho que num determinado cenário, talvez até para fazer como ala, Sim. o Ayrton Lucas, num 3 zagueiros, o Ayrton Lucas como ala, também é outro Vai funcionar muito bem. seria um avião. Então, assim, vai dando... muita possibilidade. O Saul joga em várias posições no meio. Então, assim, o Wallace tá jogando em várias posições na frente. Então, assim, você tá dando ao Felipe Luiz muita condição de adaptação, muita condição de variar. E de verdade, esse negócio... É outra mania que a gente tem no Brasil, né? De ter quem é titular, quem que não é. Então por isso que eu falei, é um debate esse tá ficando Flamengo, velho, né? ele tem peças pra isso e o seu treinador já mostrou que é assim. Ele pode jogar, esse aniversário vai ser muito eu fechado. acho. Então eu vou meter 2 caras aqui do lado, Ontem 3 o- agora. Ele vai Felipe muito em Luiz- cima da estrutura do adversário, que Ontem tipo o de Felipe- atacante ele ontem vai o Felipe ter. Luiz falou sobre o Jorginho na entrevista e não deixou nada a entender. Disse que vai começar a preparar o jogo de quinta agora, hoje e tudo. Mas eu acho que o Jorginho deve ter minutos poupados contra o Atlético. Porque uma Porque coisa... ele tá jogando direto, cara. Tá, Ele e jogou tem todos os Ceará, jogos. e tem uma coisa que ficou clara, Com o né? Ceará depois, né, eu acho. E uma coisa que Eu ficou acho- clara... Eu acho que eu- ele usou o Jorginho ontem, porque de domingo pra quinta você tem um pouquinho mais de janela. É. Aí eu acho que quando o Ceará ele não usa. Não, mas, Renato, mas a Pode gente ser, tem que ver eu também... acho que é é. verdade. Agora, eu A acho que a prioridade prioridade do Flamengo vai ser exato. brasileiro. A prioridade do Eu acho Flamengo que não vai é ser a Copa do brasileiro. Brasil. E contra o Ceará, por exemplo, se eu não me engano, não tem o Wallace. O Pedro tomou o terceiro? Não? Tomou também. Então, não tem nem Pedro nem o Wallace, por exemplo, contra o Ceará, né? Não, mas eu acho que esse negócio de não ser a prioridade, porque o Flamengo ganha a Copa do Brasil todo ano, e o ano passado os caras ganharam a Copa do Brasil e ficaram bravos. Teve um que trabalhava aqui, não trabalha mais, que não queria nem a conquista da Copa do Brasil. Não, eu de Não verdade, queria. eu acho que um clube como o Flamengo, com o elenco que ele tem, dá pra ganhar 3 competições. Não, dá pra ganhar, mas eu acho que com a consistência de trabalho e tal, eu acho que apostar é sempre no brasileiro. Isso aí eu criei muito na minha cabeça. Gente, Trabalho o brasileiro bom, é o você se campeonato garante que- na regularidade. exatamente. É o campeonato Copa, que, em tese, é isso, é um escorregão. recompensa Pensa o trabalho. O trabalho Então, que mas o Flamengo Mas faz. com o elenco que tem, Então, com os mas jogadores esse que é o tem, ponto, dá pra né? ganhar as 3. Dá, o Flamengo dá pode ganhar pra as 3 ganhar, não tô competições. Nunca falando que não. aconteceu no futebol brasileiro. Mas gente. uma hora vai tudo acontecer. bem. Uma hora Mas, vai então, E o acontecer. mais próximo mas que aí eu aconteceu acho hoje é o que, Flamengo. e outra, eu acho que a gente vale até pensar, vocês podem até ajudar aí. Mas esse aí é o elenco mais forte que a gente tem no futebol brasileiro porra, sei lá, 20 anos, não sei. Pô, é impressionante esse elenco, cara. Esse de agora chegando, os 4 forte. mesmo Então, que estão pô, falando. é eu acho que é loucura, o 4, tem mais um, tem mais um? Tem o Carrascal, né? Tão Acabou, dizendo que o Carrascal vem acabou. também. É isso que eu tô falando, mano. Filho, se você ganhou, ganhou. Esse Não é ganhou, o não ganha elenco, mais. com os 4 chegando, é o elenco mais forte do Flamengo? Eu acho Em que é o mais termos de forte. elenco, É sim. isso. Então, por Termos isso de que eu tô, elenco, né? né, por isso que eu tô Porque, falando. por exemplo, o time de 2019, o pessoal questiona muito quem vinha do banco, né? Sim. Eu acho que dá pra questionar. Vitinho, então o pessoal É, questiona não, quem vinha do banco. não,